ao Preveste EA. Eu sou a professora Valesca de Oliveira, do sexo feminino, tenho 43 anos, cabelos loiros, olhos castanhos, estou trajando calça jeans e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e utilizarei uma tela interativa para anotações. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o projeto de texto para produzir uma boa redação. Todos os alunos, antes de começarem a escrever, produzir o seu texto, é necessário que um projeto de texto seja elaborado. Para isso, nós temos um critério específico na redação da UEA, que é o critério B, como nós já vimos em outras aulas. Mas hoje, nós nos pautaremos justamente em como elaborar esse projeto de texto para nós alcançarmos os 14 pontos na redação. Nós estudaremos uma redação que de 11 pontos ela alcançou 10. Mas não esqueçam que a partir de 2024, a redação não contabiliza mais 11 pontos, e sim 14 pontos, como nós já vimos. Então, como vocês podem analisar, nós temos aqui a redação completa, e essa redação ela está dividida em introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. Ou seja, quando nós olhamos para esta imagem, nós podemos perceber uma redação completa e dividida dentro de 4 parágrafos, que é justamente o que você vai precisar elaborar. 4 parágrafos para defender um ponto de vista, já que você já sabe que toda redação apresenta um posicionamento. E esse posicionamento vai ser construído dentro de uma estratégia específica. Então, nós vamos agora elaborar esse projeto de texto. O primeiro passo é você entender o tema. Lembre-se que na redação da UEA, nós podemos ter 3 modelos temáticos. O primeiro é a pergunta direta, que nós já vimos. O outro é com entre, aquele modelo que você não vai criar argumentos, porque a banca já lhe proporciona no tema. E a pergunta direta com o conectivo ou. Então, cada modelo temático tem a sua especificidade, mas uma coisa todos os modelos vão ter em comum. E qual é, Valesca? É justamente o projeto de texto. A primeira coisa é nós entendermos muito bem a frase temática. Por exemplo, nós temos aqui, censurar imagem de pessoas fora do padrão estético. É uma forma adequada de combater o cyberbullying? É uma pergunta. Lembre-se que o critério A de avaliação é pautado se você entendeu ou não essa pergunta, se você entendeu ou não muito bem o tema. E você precisa responder essa pergunta. E se você desenvolver o seu texto, o seu projeto de texto for pautado na sua resposta com base no tema, você já está caminhando muito bem e com certeza você irá conseguir alcançar uma excelente nota. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso entender o tema, certo? Censurar pessoas fora do padrão estético. É a melhor coisa para se combater o cyberbullying? Então, pensem com a prof. Toda redação vai ter um texto motivador. E, geralmente, os textos motivadores da UEA são ali em torno de 3 a 4 textos. Os textos motivadores, queridos, pode ser uma reportagem, pode ser um artigo, pode ser uma notícia. Geralmente, não aparece gráficos, tá, no texto motivador da UEA, mas pode aparecer uma imagem, sem problema algum. O que você precisa é ler o texto. Por quê? Porque é como se ele fosse um mapa. A banca, quando elabora o tema de redação, ela já vai te dar ali uma coletânea para que você possa interpretar esse tema de maneira coerente e assim chegar a um ponto de vista. Então, por favor, não esqueçam da dica da professora. Você precisa ler o texto motivador. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Eu já ouvi de vários alunos a seguinte expressão: professora,
Eu nem li o texto motivador para eu não me sentir tentado em copiar nada. Não façam isso no dia da prova de vocês. Esse é o pior erro. Você precisa ler o texto motivador, interpretá-lo para que você consiga chegar a um posicionamento coerente. Até mesmo porque alguns temas com dicotomia vai te dar um lado positivo do tema e um lado negativo. E você vai ter que escolher qual viés você vai seguir, se é o lado positivo ou se é o lado negativo. Então, não esqueçam de ler o texto motivador, até mesmo para evitar um grave erro. Qual é esse grave erro? O tangenciamento ou a fuga do tema. Tangenciamento é quando você não aborda claramente o tema, quando você não traz o que a banca espera que você traga. Por exemplo, nós temos que falar sobre o cyberbullying, não é verdade? Nós temos que trazer se isso é a melhor forma de combater, como censurar a imagem de pessoas. E se você não trouxer sua argumentação com base nessa resposta, você vai tangenciar. Caso você fale somente do universo digital, mas não associe a discriminação, a prática do preconceito, por exemplo, você vai estar tangenciando. Agora, se você não fala nem sobre esse universo do bullying e nem desse universo das redes sociais, você vai estar fugindo. E aí, a sua nota será 0. Então, muito cuidado, é necessário ler os textos motivadores para que o tangenciamento não ocorra, tá? Então, aqui tem algumas dicas para você não esquecer. Assegure-se de que o tema esteja evidente na introdução. Essa é a primeira dica da professora. Vai produzir uma redação? Verifique qual é a problemática do tema e já insira essa problemática na introdução. Em seguida, tenha certeza que você registrou as palavras-chave do tema. Lembre-se que o corretor, na maioria das vezes, não ganha folga para corrigir seu texto. Então, ele vai corrigir ali no momento vago do seu dia a dia. Então, é necessário que, nesse momento, você ajude o corretor para mostrar para ele que você abordou todas as palavras-chave do tema e você pode também utilizar sinônimos. O importante é você começar a produzir. Primeira dica para eu problematizar o tema. Você vai fazer a seguinte pergunta: por que esse tema é um problema? Qual é a problemática dentro desse tema? Lembra, censurar a imagem de pessoas fora do padrão estético é um problema? Sim. É um problema. Mas quais são as causas desse problema? Aumenta a negação da diversidade. Olha, o meu primeiro argumento. Minha segunda justificativa, a propagação da exclusão desses grupos. Ou seja, eu já trouxe claramente duas possibilidades que justificam que sim, censurar a imagem de pessoas fora do padrão estético é um grave problema. E quem sofre com essa problemática? Pessoas que não atendem um padrão específico de beleza na sociedade. Então, não esqueçam, esses dois argumentos que você traz para justificar o problema do tema já vai ser o teu argumento 1, que se transformará no desenvolvimento 1, e o argumento 2, que se transformará em desenvolvimento 2. Segunda dica da professora é você apresentar a sua tese de maneira clara. E aqui vai uma dica importante. Você vai construir uma tese? Então, não esqueça de abusar das palavras de juízo de valor. O que é uma palavra de juízo de valor? São modalizadores de opinião. Quando você olha para a professora Valesca e diz se ela é feia ou bonita, isso é um modalizador de opinião. Se você disser que eu sou feia, é o teu posicionamento. Se você disser que eu sou bonita, é o seu posicionamento. Se eu te perguntar se é possível viver a democracia em um país tão desigual como o Brasil, você pode dizer que sim, e esse é teu posicionamento. Ou você pode dizer que não, e esse também será seu posicionamento. O importante é você construir uma tese dentro desse posicionamento. Não é possível viver a democracia em um país injusto, já que muitos estão à mercê da desigualdade. Então, percebam que eu trouxe a palavra injusto. E essa palavra configura um modalizador de opinião. Como vocês estão vendo na tela, eu já estou deixando aqui para vocês alguns exemplos de modalizadores de opinião. Tudo certo? Para que você possa utilizar na sua redação.
O terceiro passo é o que toda redação tem em comum, é o uso de repertório sociocultural. Lembrando que o repertório sociocultural pode ser um filme, pode ser uma lei, pode ser uma notícia, pode ser um dado estatístico, pode ser uma obra de arte. Muitos alunos me perguntam, professora, na UEA pode usar filme? Pode. Você só não pode esquecer qual é o objetivo desse repertório. Gente, só um momentinho que o Gui tem uma dúvida. Pois não, Gui, qual seria a sua dúvida? Professora, eu posso começar a minha redação com filme? Claro que você pode. Como eu falei anteriormente, essa é a dúvida da grande maioria dos alunos. Se podem começar com um filme ou não. E sim, queridos, o importante é você saber utilizar. A maior dificuldade dos alunos quanto ao uso do repertório é que eles esquecem que depois do repertório, eles precisam associar esse repertório à sua argumentação, à problemática que está sendo discutida. Então, pode ser um filme, uma obra de arte. Vocês já ouviram falar na obra O Grito, não já ouviram? Existem inúmeras redações que utilizam, por exemplo, esse repertório. Então, você precisa atentar que você vai utilizar 3 repertórios, um na introdução, um no desenvolvimento e no argumento 2, certo? Com o desenvolvimento 2. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui um esqueminha para que vocês possam entender melhor. Na introdução, o meu repertório é associado ao tema. No desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, o meu repertório será associado aos argumentos. E na conclusão, eu só vou retomar os argumentos desenvolvidos. E aí você pode fazer aquele circuito fechado, retomando o repertório da introdução na última linha do seu desenvolvimento. Agora, nós vamos fazer uma atividade bem prática. Eu trouxe para vocês alguns argumentos já associados ao repertório. E essa é a minha maior dica na aula de hoje. Você que vai fazer o vestibular, você já tem que ter ali alguns argumentos pré-estabelecidos e associados aos repertórios. Aqui, por exemplo, eu trouxe o preconceito enraizado e aí eu linkei com Maquiavel, o filósofo, que ele deixa claro que as leis são impotentes frente aos costumes. Assim como no primeiro exemplo, eu deixei todos os outros: insuficiência na aplicação das leis, lacuna educacional, silenciamento da mídia, desigualdade social. Todos os argumentos que eu estou trazendo para vocês já estão associados aos repertórios. E isso é muito importante, independente de qual redação você vai fazer, seja do CIS, seja do macro, essa estratégia ela é única. Você precisa elencar o seu repertório de maneira coerente e não pode esquecer que depois do repertório você precisa explicar. Por exemplo, aqui nós temos o silenciamento da mídia. E aí nós fizemos um link com o filósofo Habermas, que ele deixa claro que os problemas sociais não são resolvidos porque não são debatidos. Então, eu já vou associar isso a quê? A falha da mídia, que a exiguidade de debate na mídia proporciona ou fortalece inúmeros problemas como o preconceito associado ao padrão estético. Então, você não pode esquecer dessa estratégia bem importante. Na aula de hoje, nós vimos o projeto de texto e a sua importância para a produção da redação. Gostou da nossa aula? Baixe o aplicativo do Preveste UEA e acompanhe o Preveste em todas as redes sociais.